Conectadas e conectados, estamos aqui de volta ao vivo com um monte de e-mail chegando, os olhinhos azuis dele e tal, aquela coisa que combina com o cenário orna, mas é uma pessoa que não está no mercado no momento para as Minapira, então vocês segurem aí, né, a energia positiva. Eu perguntei para ele antes do intervalo, mexa-se, uma proposta mais saudável que o sofá. Eu quero saber de onde que veio essa ideia, o que é essa ideia. O livro é sensacional porque eu já vi uma palestra anti-inércia. E eu também falei para ele lá no backstage que a minha avó falava em árabe para mim, libanesa, né? Falava assim, ou seja, levanta a bunda do sofá. Fala aí sobre essa anti-inércia aí, cara. Eu acho que o Mexa-se para mim é um resultado de uma fase, né, de trabalho. Esse livro eu lancei em final de 2003 para 2004. Ele é um livro, ele já está na terceira edição. Acabou sendo um livro didático, ele está presente hoje em todas as escolas de ensino médio do Brasil. Mas assim, o conceito dele era falar de exercício sem ser vulgar, porque às vezes as pessoas falam de exercício de uma maneira um pouco vulgar. Quando eu falo vulgar, atentando simplesmente para a questão estética. E para mim o exercício, a questão estética é uma das pequenas, dos resultados, que é uma pequena parte da gama de benefícios que o exercício pode levar para as pessoas. É verdade. Né? Então é óbvio que a estética num país como o Brasil, um país tropical, tem um apelo muito grande, tem uma força muito grande, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você exagera na questão estética, você pode perder na questão da saúde, você pode perder na questão social afetiva, você pode perder nos outros benefícios. Então a gente tem que saber equilibrar isso. Então o Mexa-se vem dessa reflexão. E a história é interessante, porque quando eu comecei a escrever, eu já estava um tempo, né, trabalhando, um bom tempo trabalhando, eu comecei a reunir as dúvidas e as questões dos meus alunos. Essa foi a ideia, nasceu daí. E eu comecei a compilar e a juntar essas informações. Ele, no início, era para ser um livro de perguntas e respostas, mas aí com o tempo eu fui entendendo que ele não cabia, porque ele ficou um livro grande, na verdade a ideia do livro do Mexa-se é um guia, né? Ele virou um guia para ajudar as pessoas. E o que foi interessante disso, o nome, de onde vem o nome, né? Eu acho que o que as pessoas têm cada vez mais é que se mexer mesmo, porque cada vez menos elas estão em movimento. Né? A vida moderna é uma vida que faz a gente se movimentar menos. Isso todo mundo sabe disso. Então é o automóvel, é o elevador, é a escada rolante, é o controle remoto. São todas as coisas que estão fazendo com que o ser humano cada vez mais se exercite menos, se movimente menos. E o Mexa-se eu chamo de, é uma palavra de ordem, mas é uma ordem carinhosa, né? Como está escrito lá, é uma palavra de ordem, uma ordem carinhosa. Um abraço de avô, né? E quando eu falo do abraço de avô, eu lembro do meu avô, né? O livro é dedicado a ele, e o meu avô, ele faleceu com 94 anos, mas ele sempre caminhava diariamente no parque lá de Ibirapuera, aqui em São Paulo. Foi sempre uma pessoa super ativa, que sempre se cuidou muito, e que eu enxergava, foi uma das pessoas que me inspirou para trabalhar com o que eu trabalho, e eu dedico realmente a ele, porque ele era uma pessoa que sempre se preocupava com isso, com uma formação. Ele é libanês, né, vindo do Líbano, lá da nossa terra, e ele sempre teve isso no dia a dia dele. Então juntou tudo isso, né, e a palavra Mexa-se, ela vem de uma história, né, para resumir rapidamente. Nos anos 70 aqui no Brasil, nós tivemos um movimento chamado Esporte para Todos, que era um movimento mundial, que nasceu nos países escandinavos, que chamava TRIM, foi para os Estados Unidos Sports for All, para o Brasil veio o Esporte para Todos. Que os mais antigos, os mais experientes vão lembrar das ruas de lazer que tinha no Brasil inteiro. As ruas que se fechavam nos finais de semana e viravam ruas de lazer. E as prefeituras todas que cuidavam disso. Então a gente tinha uma coisa muito rica, porque o grande problema dos centros urbanos é que cada vez mais a gente tem menos espaço para se movimentar, né? Tem menos espaço para se movimentar. E essas ruas de lazer, nessa época já... E naquela época, a TV Globo se apoderou desse Esportes para Todos, esporte em português, Esportes para Todos, e criou uma vinheta, Mexa-se, para divulgar isso. E fez muito sucesso. Isso foi no início dos anos 70. Especialmente em 74, a questão da Globo. E com isso tudo na minha cabeça, estudando sobre o assunto, eu resolvi
fazer. E aí hoje a gente acaba que faz uma série de palestras sobre o assunto mexa-se, né? Aí tem o mexa-se, uma proposta mais saudável que sofrer, mexa-se mulher, mexa-se criança e adolescente, mexa-se envelhecimento. Mexa-se. Mexa-se, importante que as pessoas estão se Everybody. E aquilo que a gente falou no começo. Né? Eu acho que isso, para mim particularmente, e para vários dos meus amigos, dos meus colegas, e você também e eu sei que você faz isso, é um estilo de vida. Não é simplesmente uma teoria, a gente fala de coisas que a gente vive intensamente. É verdade. Né? Que ultrapassa a questão da profissão, de uma coisa que você acredita só, você acredita e põe em prática. Isso vira legado, né? O tempo vira legado para deixar aí para as pessoas. Ai, gente, que bonito ele falando, né, Luiz Fabiano? É uma coisa inspiradora. O Luiz Fabiano já está ali fazendo altos planos, está fazendo planejamento estratégico da própria vida. Tá? Esse programa só te agrega. Então, antes de voltar para as competências, ele tem uma questão interessante que eu também... Eu estou tentando pensar o máximo, gente. Em 50 minutos, isso aqui tinha que ter 4 horas no mínimo, né? Com coffee break. Atendimento à cultura de qualidade, você fala do Bushido. 10 lições... É Bushido ou Bushido? Tanto faz. Então, Bushido, que eu acho mais chique, tá? 10 lições de liderança. Fala só umas 2 ou 3 pra gente pincelar. Olha, eu adoro a cultura oriental. Minha formação esportiva nasceu dentro do esporte do qual eu tenho o maior respeito por ele, que é o judô, né? E o judô é um esporte de muita disciplina. E eu conhecendo um pouquinho da cultura dos samurais, lendo a respeito, tem várias publicações hoje na língua portuguesa que fala sobre a vida dos samurais. O que é o Bushido? O Bushido é uma filosofia dos guerreiros samurais. É um código de honra, como se fosse um código de ética, um código de honra dos samurais, onde a grande filosofia deles, a filosofia de vida, estava pautada em vários princípios e valores. Né? Então essas lições, né, que tem também é uma outra palestra que a gente faz, essas lições de liderança dos samurais ajudam muito a gente no mundo ocidental. Então a primeira delas é a disciplina, que eu acabei de falar. A disciplina, eu acredito que seja uma coisa super importante. Ninguém faz nada sem disciplina. Ninguém chega em lugar nenhum sem disciplina. Nem um atleta, nem um profissional, um estudante que quer seguir uma carreira. Ninguém mesmo. Né? Disciplina é uma coisa fundamental. Outro ponto que eu acho que é fundamental é a lealdade. Né? Você ser correto, você ser leal com as coisas. Né? E eu acho que a lealdade, ela começa dentro de você mesmo para com os seus valores, para com os seus princípios. É uma questão moral, uma questão ética, né? Então, assim, que é outro princípio fantástico dos samurais, né? Os samurais, eles entendiam muito isso muito bem. E o terceiro ponto, vou citar mais um ponto que eu acho bárbaro, que é um ponto que a mim também me leva com uma filosofia de vida. Os samurais, eles eram exímios guerreiros. Eles eram precisos nos seus golpes de luta, né? Na sua luta mesmo, na sua maneira de entender a arte marcial, como eles chamavam. E ao mesmo tempo que eles eram exímios guerreiros, fantásticos lutadores, eles cultivavam a arte. Eles tinham o hábito de ler poesias, de admirar uma escultura e de, obviamente, produzir a arte no seu âmbito todo, né? Existem várias relações dos samurais com o teatro, né? Então eles eram muito competentes também para admirar a arte. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem muita gente que fala, como um guerreiro vai ser uma pessoa? Tudo a ver com tem uma coisa que a arte desenvolve no ser humano, que é a sensibilidade, que é a percepção e a criatividade. Então, que são competências importantes e que o samurai sabia fazer isso muito bem. Ou seja, não adianta ele ser um samurai ogro se ele não tivesse sensibilidade no momento de um combate, ele não ia ser vencedor. De novo a competência, cara. De novo que não é a técnica do combate. Não é a técnica. E você sabe que aqui no programa, Fábio, a gente tem uma relação de amor e muita intimidade com os nossos conectados e as nossas conectadas. E o Michel Rodrigues, lá de Teresópolis do Rio de Janeiro, está perguntando o seguinte: professor Saba, as universidades não deveriam ter nas grades curriculares uma disciplina de gestão de pessoas? Lógico. Lógico, Michel, sem dúvida. Eu acho que assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que gestão de pessoas, e vou um pouco mais, gestão de pessoas
focado em competências, focado no desenvolvimento de competências específicas para cada uma das suas formações. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que todas as faculdades tinham que se desenvolver muito mais nesse aspecto. Aí eu vou falar especificamente a educação física. O profissional de educação física sai da graduação com formação tecnicista. Exatamente. E ele não está preparado para entregar o produto para o seu aluno, para o seu cliente. Então ele deveria ir dentro. Eu não sei se o Michel fez uma pergunta de universidade de maneira geral. Você está falando de educação física especificamente? Deve ser. Tem total razão, 150% de razão na sua pergunta. E eu não tenho dúvida, porque o profissional que ele vai para o mercado de trabalho, ele tem que saber prescrever exercício, aquilo que a gente falou, mas ele tem que ter essa embalagem, né? Saber. E é mais do que gestão de pessoas, ele tem que trabalhar com atendimento, ele tem que saber liderança, ele tem que saber vender. Vender não é aquela troca mercantilista, não, é a venda do conceito, da ideia. O que ele faz para convencer? Que essas são as técnicas de negociação, né? Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, entregar o produto para o aluno. O meu professor, né, lá na Planet, ele já veio aqui dar entrevista para a gente, é o Stefano Takaba, e ele tem um modus operandi muito interessante como professor, que aí a gente vai entrar na próxima competência que eu gostaria que você falasse, que é flexibilidade. Eu já vi o Stefano falando com vários alunos. E dependendo da personalidade do aluno, ele se comunica de uma forma diferente e ele tem competência justamente porque ele tem resultados de formas diferentes com alunos diferentes. Então fala um pouquinho da competência flexibilidade. Eu acho que essa competência você já até explicou, né? Eu adorei, porque é isso mesmo. Como a gente lida com pessoas o tempo todo, um dos pontos que eu considero muito importante é que esse profissional ele entenda que as pessoas estão totalmente diferentes, né? Então, da mesma maneira que nós temos uma digital diferente da outra, de todos os habitantes desse planeta, nós temos uma outra digital chamada modelo mental. Modelo mental é a maneira com que nós refletimos, pensamos, somos. Imagine que gênios univitelíneos, né, são absolutamente diferentes em modelos mentais. Eles vestiram a camisa azul a vida toda, tiveram as mesmas experiências, mas eles têm um modelo mental diferente. Então as pessoas são sempre diferentes. Eu acho que a flexibilidade nas relações ela é extremamente importante para saber lidar com as diferenças. E saber lidar com as diferenças, hoje, eu acho que ela tem um grau de profundidade. Essa tua pergunta é excelente, porque tem um grau de profundidade que tem que extrapolar simplesmente a diferença de estilo, de postura da pessoa. Ela tem que saber lidar com as diferenças raciais, né, que estão presentes ainda. Em 2013 a gente vive isso no mundo inteiro. As diferenças da sexualidade, de escolhas da sexualidade, as diferenças socioeconômicas. Então, assim, as pessoas, elas pré-julgam, né? Obviamente, elas preconceituam as pessoas simplesmente pelo olhar, muitas vezes numa chegada. Então, assim, a flexibilidade é você saber lidar bem com essas diferenças. Você ser flexível no sentido de entender o ser humano e respeitar essas diferenças. Eu acho que isso é uma das coisas absolutamente fundamentais. E daqui para frente, eu vejo que no mundo corporativo, o profissional que não souber lidar com essa flexibilidade, ele está fora do mercado. Eu acho que esse é um ponto, porque a partir do momento que você é entendido como uma pessoa que não sabe lidar com essas diferenças, isso é um problema. É um problema para você se colocar no mercado ou se recolocar no mercado, em qualquer área. Encosta na ética, né, também. Encosta um bocadinho na ética, né? Eu acho que isso tudo está aliado à base de tudo que a gente está falando, óbvio, é a educação, né, o processo de educação básica, né, que é a grande questão, né? E não só a educação básica. Quando a gente fala de educação básica, a primeira coisa que a gente pensa é na escola, mas não é disso só que eu estou falando, estou falando da família também. Lógico. Que é fundamental. Aí, agora eu queria que você falasse um pouquinho da cultura de qualidade, porque mesmo quando você tem produtos similares, tem uma qualidade de serviços, tem uma qualidade de atendimento, tem uma qualidade que você fala, é isso que vai fazer com que o consumidor escolha um lugar ou outro, seja academia, seja empresa, seja sorvete, seja whatever. Fala um pouquinho da cultura de qualidade, na sua concepção. Cultura de qualidade é uma maneira de entender uma empresa, né? Toda empresa tem uma cultura de qualidade. Você pode ter uma cultura de qualidade boa e você pode ter uma cultura de qualidade ruim, né? Então isso é muito legal, porque como é que a gente fala muito, né? Em vários lugares a gente escuta muito falar
que a Disney é um exemplo de alto nível de cultura de qualidade, e é mesmo. Eu tive a oportunidade de estudar lá um tempo no Instituto Disney, em 2009. Eu fiquei absolutamente encantado, porque eu já tinha visitado a Disney como um visitante mesmo, né? Como um olheiro comum, né? Uma pessoa comum, e eu pude conhecer os bastidores da Disney, que é uma coisa absolutamente incrível, né? O quanto eles sabem contagiar as pessoas, que eu acho que o grande lance é esse. Eles conseguem contagiar. Então a cultura de qualidade dessa empresa, quando você entra lá dentro dela, você se contagia com ela. Então o que é uma cultura de qualidade? Né? Agora eu vou aproveitar o exemplo da Disney. Uma boa cultura de qualidade. Vamos falar das boas, né? Isso, não queremos falar dela. Mas a boa é o seguinte, é quando você, profissional, entra numa empresa e você realmente percebe que você acaba mudando para melhor em algum aspecto seu por causa da empresa, porque lá dentro da empresa está instituída uma coisa tão bacana, tão saudável, né, e que você acaba se contagiando com aquilo. Isso é uma cultura. E não só você como empregado, como funcionário, como profissional autônomo, os clientes, os próprios clientes, eles têm prazer em ter relacionamento. Isso é cultural. Isso a gente vê em restaurante, a gente vê em vários ambientes, em academia a gente vê isso, né? E do outro lado, quando uma empresa não tem uma cultura muito boa, né, ou uma cultura muito enraizada, principalmente as empresas mais novas, ainda elas não têm uma cultura definida, aí o que acontece, o que é interessante é que esses profissionais que vão trabalhar lá no início delas, dependendo de como eles são, eles formam essa cultura, eles ajudam muito, contribuem muito na formação dessa cultura. É uma liga. Né? É uma liga. E aí eles, com todas as inteligências, com todas as habilidades, com todas as competências deles, eles acabam ajudando a formar, a construir essa cultura de qualidade. Agora, só para fechar esse assunto que eu acho muito interessante, quando a gente fala em cultura de qualidade, a gente fala assim, e vamos para a prática aí, você que está assistindo a gente, você tem duas escolhas quando você vai fazer alguma coisa na sua vida, pessoal ou profissional. Tem duas escolhas. É fazer o melhor que você pode e a outra não fazer tão bem quanto você pode. Então, como é que você escolhe, né? Isso é papo de virginiano, né? Então, escolhe o melhor que você pode fazer. Se você escolher, como é que você cria uma boa cultura? Como é que eu crio no meu trabalho? Sempre que você for fazer alguma coisa, faz o melhor que você pode. E sempre se pergunta, eu estou dando o meu melhor? Estou fazendo o meu melhor? Isso. Essa pergunta as pessoas se fazem, né? E aí já engata no outro assunto, que é a proatividade, que é mais uma competência para você que só chegou agora, estava dormindo, está aí de pijama, moletom. Estamos falando das competências do seu trabalho. E falamos de várias, você vai ver depois, porque vai ficar no ar. E uma delas é a proatividade. E é a última, porque não dá mais tempo. Proatividade é antecipar, né? Se antecipar. Que é uma outra coisa também que, às vezes, você tem... Eu dou um exemplo sempre para os alunos da seguinte maneira. Você está num corredor que tem um monte de gente passando. Um monte de gente passando. E tem um monte de gente passando. Você pega um papel, amassa o papel como se fosse um lixo, um papelzinho, amassa e joga lá no meio. Como é que as pessoas interagem com aquele papel? Uns chutam. Uns não vêm. Não dão na bola. Esses são os passivos. Independente... Não está nem aí. Ele às vezes chuta o negócio sem querer. Os um pouquinho mais ativos, eles dão um chute de lado. Ou seja, sai do meu caminho, o papel vai no canto assim, ó. Né? Vai para o lado. E aí os proativos. O proativo ele vai buscar o papel, pega o papel, procura uma lata de lixo e joga no lixo. Então o proativo, além de ele antecipar a necessidade das pessoas, ele se movimenta, ele tem atitude. O proativo é o cara que tem atitude, ele não espera a coisa acontecer. E isso é uma coisa que a gente vê desde criança, né? Tem pessoas que são... Exatamente. A liderança e a proatividade, né? Elas brotam, você junta 10 crianças, né? E faz uma brincadeira com elas. Você vai ver que tem 1 ou 2 ou 3 dentre 10 crianças que rapidamente eles vão ser os líderes, eles vão chamar a responsabilidade para eles, vão dar as ideias, vão fazer a fila, vão querer ser os primeiros, entendeu? Isso é proatividade, é atitude. E no mundo corporativo, você precisa de gente numa empresa para tomar atitude, né? Trabalhar com atendimento, por exemplo, trabalhar com atendimento no balcão, em qualquer lugar, em qualquer empresa. Se a pessoa não tiver atitude, ela não chega em lugar nenhum.
Exatamente. Então você chega lá e fala, eu queria isso. Não, peraí, eu vou já. Resolve mesmo, resolve. Ela vai te perguntando, ela vai te dando a solução, diferente quando você chega no balcão e pergunta alguma coisa lá. Escuta, é aqui que é o tal lugar? É sim. Né? A pessoa fica te olhando, esperando a sua. Então, assim, é péssimo, né? Então, é uma atitude realmente importantíssima. É uma outra competência que, se você tem essa competência no seu dia a dia de trabalho, com certeza você é mais valorizado. Ai, deixa uma mensagem para as conectadas e os conectados. Você vai voltar aqui, você sabe, né? Com o maior prazer, eu volto com o maior prazer. Olha, mensagem, uma mensagem muito bacana que me agrada, que é do Desmond Tutu, que ganhou o prêmio Nobel. Ele diz assim, jamais aumente o volume da sua voz, melhore os seus argumentos. Adorei! As pessoas, em vez de falar alto e gritar e brigar, melhor argumento, que é muito mais prático, é muito mais inteligente. Viu, Luiz Fabiano? Você ouviu? Obrigada, querido, obrigada mesmo, foi uma honra. Um beijo enorme, prazer te reencontrar depois de tanto tempo. Nós nos conhecemos. Abafa o caso, abafa. E um prazer estar aqui, falar sobre esse assunto é uma delícia, tenho um prazer em fazer isso, trabalhar com essa e ajudar as pessoas a mudarem esses comportamentos. É isso aí. Um beijo para vocês, um abraço, até mais. Obrigada. Conectadas e conectados, olha aí, qualidade e competência, vocês entenderam o que é competência, né? Então, bom restinho de feriado, pense quais as competências que você precisa melhorar, porque todos precisamos sim melhorar algumas coisas ou várias coisas. Semana que vem a gente volta. Conexão. Beijão!